Muito bem, pessoal. De mão a mais uma videoaula do curso de Mecânica dos Fluidos, em que hoje nós vamos falar aqui sobre alguns exercícios a respeito da parte 1 do tema de pressão e estática dos fluidos, que é a parte de manometria. Então, o objetivo é a resolução de exercícios de manômetros, né, de manometria, e os conteúdos são os exercícios em si. Então, bibliografia principal é o Senja, né? Embora algumas atividades foram tiradas também do Brunet, Mecânica dos Fluidos, do Fox, tá? E do Ripper também. Então, o exemplo 1 aqui, para a gente ter um entendimento. Então, no manômetro da figura, então, a figura nos dá esse manômetro, certo? Do qual o fluido A é água e o fluido B, mercúrio. E ele quer saber qual é a pressão nesse ponto P1 aqui, ó, certo? Então, ele nos dá o peso específico do mercúrio e o peso específico da água. Então, ó, naturalmente, como é que a gente vai determinar a pressão nesse sistema, né? Então, primeiro ponto, a gente sabe que aqui nós temos uma pressão atmosférica. Então, ótimo, já sabe que pressão atmosférica, quando a gente trata de pressões relativas, ele é igual a zero, né? Que é a nossa base. P1 vai ser igual, né? Então, eu vou começar de P1 aqui e eu vou descer. Então, ó, quando eu desço, ó, eu pego esse ponto aqui e desço essa distância. Que essa distância ele tem 2,5 centímetros, ou seja, 0,025 metros, certo? E o fluido é água. Então, eu não posso dizer que a pressão nesse ponto é igual à pressão nesse ponto. Por quê? Porque esse fluido que está aqui não é um gás, é água, certo? Então, P1, certo? P1 mais o gama da água vezes essa altura aqui, ó, que é 0,025, certo? Metros, ele vai ser, tá nesse ponto aqui, ó, tá vendo? Então, a gente já tá nessa pressão. Então, a partir desse momento, eu vou subir, certo? Então, ele vai ser igual ou menos, certo? Ó, que eu tô subindo, menos essa altura desse ponto a esse ponto. Ou seja, o gama do mercúrio vezes 10 centímetros. Então, vai ficar o seguinte, ó, P1 mais gama da água vezes 2,5 centímetros, menos gama de mercúrio mais, menos o gama de mercúrio vezes 10 centímetros, certo? Recapitulando, pressão nesse ponto 1, P1, mais, porque está descendo, lembra do método que a gente aprendeu na aula passada, mais gama da água vezes essa altura, certo? Aí, ó, menos o gama do mercúrio vezes essa altura de cima, ó, porque ele está subindo, certo? Então, ó, nós temos aqui o tubo em U, certo? Então, usaremos o teorema de Stevens, e a gente sabe, ó, que um ponto mais, porque está descendo, gama da água vezes essa altura, que é 0,025, certo? Ou 2,5 centímetros, menos, porque está subindo, gama do mercúrio, que é esse aqui, vezes 0,1, que é 10 centímetros. 10 centímetros. Logo, a minha pressão 1 vai ser igual a 13,35 kPa. Certo? Questãozinha muito fácil. Agora vamos essa aqui, ó. Então, nós temos aqui essa figura, e eu quero saber qual é a leitura do manômetro metálico, certo? Qual é a leitura do manômetro metálico? Então, essa já é um pouco mais complexa, certo? Então, essa leitura PM aqui, ó, certo? Como aqui é o A, então, qualquer ponto que eu pegar aqui vai ter a leitura PM, vai ser igual à pressão PM, certo? Então, eu vou pegar, ó, nesse ponto aqui, certo? Então, eu tenho uma área que é 10 metros quadrados, beleza, tenho essa área, não vou utilizar agora. Então, ó, nesse ponto aqui, ó, eu vou dizer que o quê? Certo? Que PM, certo? PM mais esse valor aqui do óleo, ó, que é o gama vezes a altura, certo? Ele está descendo, então ele é mais esse gama
da água vezes essa altura, 20 centímetros, certo? Agora eu vou subir, ó, menos esse gama da água, certo? Ó, gama da água vezes o seno dessa altura aqui, ó, certo? Por quê? Porque ele está oblíquo, ele está em diagonal. Então, eu preciso pegar a altura dele, seno, ó. Então, o seno de 60, certo? Mas, certo? Eu posso até igualar. Eu posso fazer uma igualdade. Esse aqui é igual a esse aqui. Fica até mais fácil para não colocar um menos, né? Então, ó, PM, certo? Ó, que é esse ponto aqui, mais gama vezes a altura, mais... Aí, ó, ele viu tudo isso aqui. Ele está aqui. Mais o gama da água vezes a altura, 20 centímetros. Agora ele está aqui, ó, nesse ponto. Menos, certo? O gama da água vezes L, que é 60, seno de 30. Por que eu não botei PATM aqui? Porque a pressão atmosférica, quando a gente trata de manometria relativa, é igual a zero, certo? Mas eu poderia colocar menos PATM, não tem nenhum problema. Seria zero do mesmo jeito, certo? Logo, a pressão PM vai ser igual a 20 Nm². E qual é a força? Se eu tenho uma área aqui, ó, a área do topo é 10 metros quadrados, força é igual a pressão vezes a área, logo, ó, a minha força no topo vai ser 2 kN. Olha que questão fácil, né? Só o entendimento, a gente saber que quando a gente está medindo as pressões aqui, ó, se a gente está descendo, é positivo. Ó. PM, aí desce gama H, desce gama H, agora sobe, ó, menos gama H, certo? Como ele está aqui com um ângulo, né? Eu preciso saber essa altura na vertical. Na vertical, ele vai ser o quê? L seno de θ. Que vai ser 60 seno de 30. Olha que coisa fácil, né? Tranquilidade. Exercício 3. Esse é um pouquinho mais complexo. Ó. Então, ele tem o quê? Ele tem aqui um manômetro, ó. Ele tem duas comportas, duas câmaras. Ó. Ele tem aqui na câmara 1 o ar, que está medindo 100 kPa. Então, ele está entrando aqui ó, com 100 kPa. Certo? E ele quer saber a leitura desse manômetro ar. Naturalmente, a gente vai pensar o quê? Ah, professor, essa é a questão mais fácil, porque está entrando aqui 100 kPa, então vai ser 100 kPa. Não necessariamente. Por quê? Porque o manômetro ele não está no ar. Ele não está submetido à pressão atmosférica. Ele está dentro de uma outra câmara. Então, é preciso medir essa diferença de entrada e de saída. Se ele tivesse aberto, realmente seria 100 kPa. Por quê? Porque a pressão atmosférica era zero. Mas aí é que está. Ele não está submetido à pressão atmosférica. Ele está submetido a uma outra pressão, que é fácil a gente encontrar. Como, professor? Por meio desse tubo em U. Certo? Então, ó, a pressão está submetida aqui nesse ponto A, certo? Qualquer ponto aqui, ó, como ele é o ar também, então é um gás, qualquer ponto a pressão vai ser igual. Então eu vou pegar a pressão desse ponto é igual à pressão desse ponto aqui, ó. Certo? Então eu vou pegar o quê? A pressão aqui. A pressão aqui é igual a gama, ó, gama vezes H, que é essa altura. Então a pressão desse ponto, certo? No ponto PX é igual à pressão no ponto PA, que é igual a gama vezes H, certo? Então, ó, PA é igual a PX, logo PM, que é a pressão do manômetro, é igual a 100, que é a entrada da minha pressão no manômetro, menos a pressão do ambiente, que se fosse o manômetro submetido à atmosfera, seria zero. Então, seria 100 menos zero, que é 100. Mas, nesse caso, não. Ele está dentro de uma câmara de pressão. Então, eu preciso fazer 100 menos a pressão dessa câmara de pressão. Certo? Ó, como PDA é igual a gama H, 136.000 vezes 0,15, vai dar 20,4 kPa. Logo, 100 menos 20,4 vai dar 79,6 kPa. Então, a pressão desse manômetro não é 100 kPa, é 79,6 kPa.
repetindo. Por quê? Porque o meu manômetro está dentro de uma câmara hiperbárica, certo? E não submetido à atmosfera. Ele está submetido a uma pressão superior à pressão atmosférica. Certo? Ou não precisa ser superior, né? Ou a uma certa pressão. Exercício 4. Esse aqui é muito interessante, por quê? Porque ele fala aqui da lei de Pascal, certo? Ele junta aqui um conceito de mecânica dos sólidos, de estática, com Pascal, né? Então, ó, aplica-se uma força de 200 newtons em uma alavanca. Oh, beleza, Arquimedes aqui, né? Então, tem uma alavanca. Qual é a força que deve ser exercida na haste do cilindro para que permaneça em equilíbrio? Então, ó, primeiro eu vou fazer aqui a força em B. Então, ó, 200. Então, o somatório dos momentos é igual a zero, do qual 200 vezes 20 é igual a 10 vezes B. Certo? Então, ó, 200 vezes 20 é igual a 10 vezes B. Certo? 200 FAO vezes 0,2 metros é igual a FBO vezes 0,1. Certo? Então, princípio da alavanca. Logo, eu encontro que FB0 é igual a 400 newtons. Então, esse esforço aqui, que está sendo colocado aqui, está sendo de 400 newtons. Quanto é que eu tenho que colocar aqui a força para que ele permaneça em equilíbrio? Fácil, né? Lei de Pascal. Então, como a pressão nesse ponto é igual à pressão nesse ponto, então FBO dividido por essa área aqui, que é πr2, né? Ou πd2 sobre 4, é igual a força dividido por essa área, que é igual a π d2 sobre 4 também. Certo? Ó, então, ó, aqui está. Logo, eu corto os π's e corto os 4. Vai ficar o quê? Que F é igual a FBO vezes D2 ao quadrado dividido por D1 ao quadrado. 400 vezes 25 sobre 5 vai dar 5 ao quadrado, 25, que é igual a 10 kN. Então, para que eu mantenha esse sistema aqui em equilíbrio, eu vou ter que colocar aqui uma força de 10 kN. Certo, pessoal? Então, bastante simples, né? Essa aula é fácil de se trabalhar, apenas aula de exercício, certo? Mais na frente, a gente vai ter aulas voltadas somente para exercícios de revisão, né? Esses são exercícios exemplos para que a gente possa fixar os estudos teóricos que é dado nas aulas, né? E próxima aula a gente vai falar sobre superfícies planas submersas, né? Então, a gente vai começar a estudar aqui os fenômenos de comportas e barragens, né? Como é que a gente entende a ideia de distribuição de forças no ponto de vista da mecânica dos fluidos.